Pessoal, boa tarde, nono ano. Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, aqui é o professor Daniel Oliveira para nossa aula de física, né? Da aula de hoje. Nossa aula de física falar sobre dinâmica, né? Hoje vocês já tiveram aula do professor Vieira, tiveram aula de artes e agora essa é minha aula de física, tá bem? Sobre a parte de dinâmicas. A gente vai estar tratando alguns pontos que a gente já comentou na aula passada, para que se enfatize e fique melhor da gente compreender determinados conteúdos, determinadas situações, tá beleza? Tranquilo? Vou ver se aqui vai funcionar direitinho, tá bem? Galerinha, nós estamos falando sobre os conceitos de dinâmica, né? Sobre principalmente do que nós vamos estar tratando muito agora é sobre o conceito de força. Entendido? Vamos falar muito sobre força, né? Nós já vimos que nós vamos estar tratando sobre as três leis de Newton, né? A primeira lei de Newton, ação e reação. A primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei fala sobre as forças e terceira lei que fala sobre ação e reação. Eu quero que vocês tenham um cuidado, principalmente na segunda lei de Newton, que é quando nós vamos falar sobre forças, os tipos de forças, as situações que nós vamos ter. Eu comentei com vocês na aula que força é igual a massa vezes a aceleração. Professor, por que você bota essa setinha em cima do F e do A? Por quê? Porque são grandezas vetoriais. Entendido? Eu comentei com vocês. Ela possui módulo, sentido e direção, as minhas grandezas vetoriais. Então eu tenho que ter cuidado com esse tratamento. E a massa, por que não tem? Porque a massa não é a grandeza vetorial. A massa é uma propriedade do seu corpo. Entendido? A massa é uma propriedade do seu corpo. Então toda força vai ser o quê? Força vai ser igual a massa vezes aceleração. Por isso que nessa aceleração é importante os conceitos de cinemática que vocês já estudaram, que nós já comentamos. Entendido? Então vamos lá, vamos com calma, vamos com tranquilidade, que tem tudo para dar certo. Primeira coisa, leiam a leitura complementar. Eu vou deixar um texto lá na plataforma de vocês para que vocês possam ler esse texto. Entendido? Leiam, que vai ser importante. Sempre a nossa aula vai seguir a seguinte dinâmica: videoaula, texto complementar. E geralmente eu vou estar passando outro vídeo, né? Um vídeo não meu, mas um vídeo de ciências que possa estar ajudando vocês a entender alguns conceitos também, ajudando a mais. Entendido? Tranquilo? Tranquilidade? Show. Então vamos lá. Então, força é igual a massa vezes aceleração. E eu tenho determinados tipos de força, né? Eu tenho uma força chamada, vou colocar aqui, tipos de força. Eu tenho determinados tipos de força. Esses tipos de força é que vão estar caracterizando o exemplo, a situação que eu vou estar falando. Entendido? Uma das primeiras forças que a gente começa a estudar é a força. Vou botar aqui. Uma das primeiras forças que a gente começa sempre a estudar é a força peso. Quando você fala assim, professor, eu vou me pesar, né? Você não vai estar calculando sua massa, você vai estar da maneira correta, né? Você não vai estar calculando sua massa, você vai estar medindo a força. Uma força que é quem? Que é essa força aqui, ó. Quem é a força peso, professor? Força peso, peso é igual a massa vezes a gravidade. Eu não comentei com vocês em determinada aula que, lá na aula de queda livre, nós comentamos que a gravidade ela é uma aceleração, entendido? Que a nossa gravidade aqui na Terra, nós vamos estar utilizando 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gravidade ela é quem? Ela é uma aceleração. Então, quem vai ser peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Um exemplo, eu, professor Daniel. Eu tenho uma massa, né? A minha massa é de 88 quilogramas. Entendido? A minha massa. Professor, então quem é seu peso? Se eu estou aqui na Terra, quem é que vai ser meu peso? Peso é igual. Quem é minha massa? Tem que estar em quilogramas, viu? É 88. Quem é a gravidade aqui na Terra? 10. Então, peso é igual a 880 newtons. Sempre a força ela vai ser representada por esse N. Existem outras unidades? Existe, que eu vou estar depois passando para vocês. Mas para caráter de estudo básico, a gente sempre vai tratar a força como newton, entendido? Então, professor, quem é minha massa? Minha massa é de 88 kg. E quem é seu peso? 880 newtons. Tendo como base a gravidade da Terra, que é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Entendido?
Vou ter outra força também, que ela será muito importante para a gente, que é a força, que é conhecida como força normal. Professor, toda força é normal? Não. Essa força normal, ela é uma força que ela vai depender de uma superfície. Eu vou fazer aqui, tentar fazer o esquemazinho para vocês que vocês possam entender de maneira mais clara. Entendido? De maneira mais clara. Ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma mesa. Vou tentar desenhar uma mesa aqui para vocês. Vou tentar aqui desenhar uma mesa. Entendido? Aqui em cima dessa mesa vai ter uma caixa. Caixazinha que vocês acabaram de receber dos correios, encomenda, para fazer o unboxing de vocês. Tem uma caixa. E essa caixa ela tem uma determinada massa. Massa qualquer. Professor, como é que eu vou saber quem é essa força normal? Detalhe. A força peso aqui, ela sempre será para baixo. Sempre será uma força que vai estar apontando para baixo. Por quê, professor? Porque a força-peso depende da gravidade. E nós não comentamos numa aula de queda livre que para baixo a gravidade é positiva ou negativa? É positiva. Então perceba que aqui meu valor foi positivo. Então, nesse caso aí a gravidade vai estar para baixo. Se a gravidade está para baixo, o peso também vai estar para baixo. E essa força normal, professor, por que ela depende da superfície? Olha aqui, ó, tem o meu caixote de massa M. Ele está em cima de uma mesa, em cima da superfície, como essa folha está aqui em cima desse birô. Para baixo, ela vai ter quem? Ela vai ter uma força, peso. Por quê, professor? Porque essa caixa ela tem uma massa, 4 kg, 5 kg, depende da encomenda que você está recebendo. Como o meu caixote está em contato com a superfície, ou seja, ele tem um contato aqui, ó, contato, no caso, com a mesa. Se ele tem esse contato com a mesa, para onde é que vai estar a minha força normal? A minha força normal ela vai ser uma força que ela vai estar oposta à força peso. A mesa ela vai estar exercendo essa força normal. Cadê ela? Está bem aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Para baixo eu tenho força peso e para cima eu tenho quem? Força normal. Mas por que eu tenho essa força normal, professor? Porque ela está em contato com a superfície. Ela precisa desse contato com a superfície. Entendido? Tá ok? Para baixo sempre eu vou ter força normal. E para cima, se eu tiver um contato com uma determinada superfície, eu vou ter quem? Força normal. Entendido? Detalhe, pessoal. Detalhe também. A força normal, ela tem uma peculiaridade. Né? Que peculiaridade é essa, professor? Essa força normal, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Tá ok? Então a força normal, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Ela sempre vai estar formando isso. Observa aqui, ó. Aqui qual é o ângulo que você tem aqui? Você tem um ângulo de 90 graus. É como se eu dissesse assim, pessoal, a força normal, ela sempre é perpendicular à superfície. Eu vou desenhar aqui de azul. A superfície. Ó. Isso aqui é a superfície. Entendido? Ó, tá aqui a minha superfície. Professor, cadê a força normal? Ela sempre vai estar aqui, ó. Vou fazer de vermelho, ó. Tá aqui a força normal, ó. Ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Lembra que eu acabei de falar, ó. Eu disse que esse aqui de azul é a superfície. E aqui que está de vermelho é quem? É a minha força normal. Entendido? Eu sempre vou ter essa estrutura quando eu falar de força normal. Ó, o peso não, o peso sempre é para baixo. Botou para baixo é peso, por causa devido à gravidade. Já a força normal, ela é uma força que ela depende da superfície.
Entendido? Se ela depende da superfície, ela vai formar um ângulo de quanto? De 90 graus com a própria superfície. Tá aqui, ó, a minha mesa retinha e a minha caixa em cima. Quem é que está para baixo? Peso. Quem é que está para cima? Força normal. Por quê? Porque a caixa está em contato com a superfície. E aqui eu fiz o esquema do lado. Ó. Eu botei de azul a superfície, uma mesa, um piso do chão, o que for, alguma coisa. E aqui, ó, sempre formando um ângulo de 90 graus com a superfície, vai estar quem? A minha força normal, representada pela letra N. Professor, como é que eu vou calcular ela? Isso a gente vai ver depois, com calma, com observação, entendido? Ó, sempre lembre, força, peso, que é para baixo, é importante. Peso é igual a massa vezes a gravidade. E uma força qualquer, essa aqui, ó, força igual a massa vezes a aceleração. É a definição mais genérica. A partir dessa definição aqui, é que você vai ter as outras definições, entendido? Lembrando, sempre lembre-se também disso, ó, que é importante, né? Lembre-se de quê? Lembre-se que força é igual a massa vezes a aceleração. E que essa força aqui, ela é calculada em quê? Em newtons, uma letra, um N maiúsculo. Essa massa, ela vai ser calculada em quê? Em quilogramas. E a aceleração, como nós já comentamos, ela sempre será em metro por segundo ao quadrado. São essas as observações que vocês têm que estar sempre realizando. Força é igual a massa vezes aceleração, né? Quem é a força lá, ó, quem é a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Quem é a massa? Sempre tem que estar em quilogramas, não pode estar em gramas, não pode estar em tonelada, ela tem que estar em quilogramas. Para quê? Para que eu tenha a minha força em newtons, entendido? Para que eu tenha essa minha força em newtons, para que ela possa funcionar para determinados exemplos, determinadas situações, entendido? Beleza? Tranquilo? Show. Então já comentamos basicamente sobre força-peso e sobre força normal, né? Recapitulando aqui, fazendo um breve resumo. Força-peso, ela depende de quem? Ela depende da massa e depende da gravidade. E a força normal, professor? Força normal, ela depende de quem? Ela depende da superfície e depende do ângulo. Que é um ângulo de quanto? Que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que também pode ser chamado também de perpendicular. Vocês estão vendo geometria, professor Mauro? Com certeza você já deve ter comentado. Parte perpendicular, que é um ângulo de 90 graus, que essa força vai estar sempre me produzindo, sempre me falando sobre isso, entendido? Essa é a observação que vocês sempre tem que estar com detalhe nas contas de vocês. Primeiras forças, peso e força normal. Professor, temos outras forças? Temos força de atrito, temos força de tensão, né, que quando eu falo de cabos, quando eu tenho uma elasticidade, quando eu tenho um elástico, é conhecido como lei de Hooke, né, força elástica, que ela é o que eu tenho uma elasticidade. Mas para caráter de início, eu sempre quero que vocês observem essas determinadas situações, peso e força normal. Entendido? Beleza? Tranquilo? Eu vou fazer aqui outro esquema. Vou fazer outro esquema aqui. Quero que vocês tentem fazer aí no caderno de vocês. Vamos supor. Eu tenho aqui uma superfície perfeitamente lisa. Uma superfície. Em cima dessa superfície, vou dizer que aqui é uma mesa. Vou desenhar uma mesinha mais bonita aqui. Espero que fique mais legal. Ou então vai ficar mais feio. Hoje eu tô ruim de desenho, pessoal, viu? Peço desculpas. Tenho aqui minha mesa. Né? Mesinha aqui, pá. Deixa eu esperar a mesa. Né? Aqui em cima dessa mesa, eu vou ter novamente um objeto. Um objeto qualquer. Um objeto com massa. Massa N. Sempre observe uma coisa. Esse objeto, ele nem está subindo, ele nem está descendo, ele está paradinho. Se você compra chega na sua casa, ou chega com uma encomenda, uma caixa, uma coisa, você bota em cima da mesa, essa caixa nem sobe nem desce, ela fica lá paradinha, fica lá de stand-by, aguardando você tocar nela. Né? Ela possui uma massa qualquer, uma massa N, né? 2 kg, 3 kg, 4 kg, dependendo da encomenda. Nesse caso aqui, pessoal, nós já comentamos com vocês. Para baixo, aqui para baixo, agora eu vou refazer aqui com vocês. Para baixo,
Eu pego aqui do centro e jogo para baixo. Para baixo eu vou ter quem? Uma força, peso. Que é quem? Peso é igual a massa vezes a gravidade. É verdade? E para cima, formando um ângulo de 90 graus. Aqui eu estou formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Quem é que eu tenho? Eu tenho uma força. Aqui, ó. Pegando lá do centro, lá em cima. Eu pego que força é essa aqui? Ela é uma força normal. Por quê, professor? Porque ela está em contato com a superfície. Porque ela está encostando na mesa. Entendido? Tem essa força normal aí. Beleza? Eu só perguntar uma coisa a vocês. Quem é esse ângulo entre a força normal e a força peso? Quem é esse ângulo aqui? Quem é? Ele é um ângulo de 180 graus. Depois eu quero que vocês me respondam lá no grupo do WhatsApp se vocês já estudaram um negocinho chamado, lá em Matemática 2, se vocês já estudaram um negocinho conhecido como seno, cosseno e tangente. Já estudaram isso aqui? Depois vocês me respondam lá no WhatsApp. Agora eu vou dar uma dica para vocês, uma dicasinha básica. Depois eu vou explicar isso matematicamente. Sempre, pessoal, sempre que eu tiver essa situação aqui, ó, de normal e de peso, eu posso nessa situação aqui, ó, depois eu vou explicar mais matematicamente. Nessa situação aqui, ó, que eu tenho para baixo o peso, tenho para cima força normal. A minha caixa, ela nem está subindo, nem está descendo, ela está paradinha, está em repouso. Ou seja, se ela está em repouso, quem é a velocidade? Velocidade é zero. Entendido? Se eu tenho essa situação aqui, eu posso afirmar, você aí na sua casa pode afirmar, que o peso é igual à força normal. Nessa circunstância aqui. Qual circunstância, professor? Qual a circunstância que eu tenho? Tenho minha caixa, com massa M, está em cima de uma mesa qualquer. Né? Essa caixa nem está subindo, nem está descendo, e nem está deslizando. Está paradinha, está em repouso. Velocidade é igual a zero. Para baixo eu tenho força peso, para cima eu tenho força normal. Por que eu tenho força normal? Porque eu formo um ângulo de quantos graus com a superfície? Eu formo um ângulo de 90 graus com a superfície. Se eu tenho essa situação e o ângulo entre a minha normal e o meu peso for 180 graus, eu posso fazer essa afirmação aqui. Eu posso dizer que o peso é igual a normal, porque minha caixa não está se movimentando. As forças são iguais. Eu vou ter como uma espécie de anulação de forças. Entendido? Eu vou ter essa seguinte situação aí. Porque as forças, pessoal, elas vão depender muito. Por que eu perguntei que se você estudar isso aqui, ó, que eu quero que você me responda? Por quê? Porque as forças vão depender muito mesmo de ângulo. Elas vão depender muito do ângulo que você está. Muito. De acordo com esse ângulo aqui, que você, em muitas situações, você vai determinar a soma das forças, a subtração das forças. Né? Então você tem que ter muito cuidado com essas observações que eu quero que vocês tenham. Tranquilo? Beleza? Então, recapitulando, nós comentamos aqui sobre força peso e força normal. Né? Força peso depende da massa e da gravidade. A força normal, ela depende da superfície e também do ângulo, que é um ângulo de quanto? De 90 graus, ou então perpendicular. A força, ela pode ser calculada, ela é calculada em newtons. Existe uma unidade americana conhecida como DINA. Depois eu vou mostrar para vocês. É muito utilizada pela engenharia civil. A galera, quem vai fazer engenharia civil aí, vai ver muito falar dessa unidade de força, conhecida como DINA. Entendido? Aqui, pessoal, aqui é um estudo bem interessante que vai começar a falar coisas do nosso dia a dia. Entendido? Então, força é calculada em newtons, a massa em quilogramas. Entendido? As acelerações em metro por segundo ao quadrado. Entendido? A força peso sempre vai estar apontando para baixo. Na verdade, pessoal, se vocês conseguirem fazer uma boa leitura de forças que eu vou tentar colocar nas atividades complementares, a força peso, ela diz o seguinte: é a força que aponta para o centro do objeto astronômico mais próximo. Ou seja, é a força que aponta para o centro da Terra. Nós não estamos na Terra, não estamos? Então, então pronto. Quem é o objeto astronômico mais próximo que eu tenho? Quem disser a Lua vai pegar um cascudo. É a Terra. Então, a força peso sempre vai apontar para o centro de onde?
da Terra. Então eu tenho essa situação aqui. Oposta a ela, formando um ângulo de 90 graus com a superfície, eu tenho quem? Eu tenho força normal. Se eu tenho essa característica aqui, se eu tenho essa situação aqui, na qual eu tenho um ângulo de 180 graus entre normal e entre peso, cadê o peso? Aqui o peso. O que eu vou ter? Eu vou ter uma situação de igualdade. Por que eu tenho uma situação de igualdade, professor? Porque essa minha caixa, ela nem está subindo, nem está descendo. Ela está paradinha, está em repouso. Então eu posso afirmar que essas forças são iguais. Entendido? Para que eu possa estar trabalhando, para que eu possa estar estudando de maneira correta. Para vocês terem ideia, professor, me diga uma aplicação de força. Eu vou falar uma aplicação que eu acho que muitos de vocês, na sala de vocês, usam. Aparelho. O aparelho ortodôntico que vocês usam aí. O aparelho ortodôntico, pessoal, ele nada mais é do que o seguinte. Eu vou falar só do básico, eu não sou especialista na área. Mas ele é o seguinte. O médico, ele gera uma fadiga no dente, ele mexe seu dente e puxa. Mas ele puxa com a força. Ele tem que saber que tipo de força ele está aplicando ali. Para o quê? Para que seu dente possa se deslocar, para que seu dente possa ficar na posição correta. Né? Imagina isso aqui seja seu dente. Ó, ele está tortinho assim, tá? Um exemplo. Daqui a gengiva ele está torto. O que vai acontecer? O seu médico vai colocar um arame aqui, ele vai puxar esse seu dente devagar, de maneira progressiva, até que ele se alinhe. Ele não pode puxar de uma vez. Ele tem que puxar gradativamente, ou seja, dosando essa força. Sabendo com que força ele está puxando, com que força ele está exercendo naquele seu dente para que ele possa ficar na posição desejada. Entendido? É tanto que muitos de vocês, depois que tira o aparelho, ainda corre o risco ainda do dente voltar para o local. Por quê? Porque são forças. Existe uma força natural do seu corpo, né, da sua gengiva, do seu movimento de mandíbula, e existe também essa outra força que está sendo proposta pelo médico. Quando você tira o aparelho, você deixa de ter essa força, essa amarração. Perceba que o dente de vocês tem umas escoras aí nos dentes, tem uns anéis lá nos dentes mais internos, para que você possa estar aplicando uma força nesse dente, ele possa estar sendo deslocado. Então essa força é muito importante para isso. Ela é muito importante para esse tipo de coisa. Entendido? Então é uma das aplicações. Já foi questão de vestibular, né? Falando sobre isso, analisando essa questão da força. Para caráter de início, força-peso e força normal. As outras forças que nós vamos estar trabalhando será pouco a pouco. Força elástica, que é a lei de Hooke, força de atrito, que é atrito estático, atrito cinético, e força de tensão, que vocês vão estudar o estudo das polias. Entendido? Eu vou deixar com vocês aí a leitura complementar e também vou deixar outro vídeo, né? Que o capítulo de vocês vai falar um pouco também sobre a astronomia. E nesse caso de astronomia, eu vou estar também passando como um segundo conteúdo, né? Um segundo conteúdo que é um conteúdo mais light, é algo bem mais que é interessante também. Aqui, pessoal, é mais cálculo, que cai muito no Enem, cai muito no vestibular, cai muito esse que é muito importante para vocês, contexto de física. Tá legal? Por isso que eu pego vocês nessa questão de física. Por quê? Porque como eu trabalho no ensino médio, já dei muita aula disso aqui no ensino médio, né, no patronato e também em escola do estado, eu quero focar com vocês no nono ano. Todo nono ano que eu pego lá no patronato, eu sempre boto quente na parte de física, para que quando chegar no ensino médio, já chegar com uma base boa. Entendido? Então, pessoal, agora vocês vão lá para a leitura complementar, que vai falar sobre isso aqui, e sigam as orientações que eu vou deixar lá na plataforma, tá bem? Para que vocês sigam também os conteúdos. Qualquer coisa, a gente está no grupo WhatsApp, tá bem? Cheiro, fiquem com Deus, anotem essas observações e logo a gente vai estar fazendo nossa videoconferência. Para que essa videoconferência, professor? Para que vocês tirem as dúvidas. É um momento que eu quero escutar vocês e quero colocar para vocês. Exercícios, eu vou passar a lista de exercícios depois e vou corrigir assim. Ou vou corrigir assim, ou vou corrigir no quadro. Com uma ressalva. Nossa aula é de 50 minutos. Professor, vai dar tempo de corrigir tudo? Não. Então, eu vou estar perguntando quais as questões que vocês querem que eu comente no vídeo. Eu vou selecionar as principais, comento elas. Se restar tempo, a gente comenta as outras também. Entendido, pessoal? Forte abraço, cheirão.